Existe um segredo guardado nas sombras da história cristã, uma verdade tão profunda e perturbadora que foi deliberadamente obscurecida ao longo de 2 milênios. Estamos falando dos 3 dias perdidos, aquele período misterioso entre a crucificação de Jesus e sua ressurreição gloriosa. O que realmente aconteceu naqueles dias? Onde estava Cristo enquanto seu corpo jazia no túmulo? A resposta a essas perguntas não apenas desafia tudo o que nos ensinaram, mas revela uma dimensão oculta da missão messiânica que poucos ousam explorar. Prepare-se, porque o que você está prestes a descobrir pode abalar os fundamentos da sua compreensão teológica. A Bíblia nos dá pistas enigmáticas, fragmentos de uma narrativa maior que foi propositalmente mantida nas entrelinhas. Em Efésios capítulo 4, versículo 9, Paulo escreve sobre Cristo descendo às partes mais baixas da terra. Uma expressão que vai muito além de uma simples referência ao sepultamento. O texto grego original carrega uma intensidade que se perde na tradução, sugerindo não apenas profundidade física, mas uma descida aos reinos mais sombrios da existência espiritual. E então temos a passagem ainda mais intrigante em 1 Pedro, capítulo 3, versículos 19 e 20, onde somos informados que Jesus foi pregar aos espíritos em prisão, entidades que desobedeceram nos dias de Noé. Quem eram esses espíritos? Por que estavam aprisionados? E por que Jesus precisava confrontá-los? Durante séculos, teólogos convencionais têm oferecido explicações superficiais para essas passagens. Alguns dizem que Jesus simplesmente desceu ao inferno para proclamar sua vitória sobre a morte. Outros sugerem que ele foi resgatar os santos do Antigo Testamento que aguardavam no seio de Abraão. Essas interpretações, embora reconfortantes, falham em capturar a verdadeira magnitude e especificidade do que está sendo descrito. Elas ignoram o contexto crucial fornecido por textos antigos que foram sistematicamente excluídos do cânon bíblico. Textos que os primeiros cristãos conheciam e reverenciavam, mas que autoridades eclesiásticas posteriores decidiram que você não deveria ler. O livro de Enoque é um desses textos proibidos, um manuscrito antigo que sobreviveu contra todas as probabilidades e que contém profecias extraordinariamente específicas sobre o destino de certos anjos rebeldes. Enoque, o 7º desde Adão, o homem que andou com Deus e foi arrebatado sem ver a morte, recebeu visões detalhadas sobre o julgamento divino dos vigilantes. Anjos que abandonaram sua posição celestial para corromper a humanidade antes do dilúvio. E aqui está o ponto crucial que vai começar a desvendar todo esse mistério. Enoque profetizou que esses seres seriam aprisionados em um abismo de escuridão até que um rei viesse executar a sentença final. Coincidência que Pedro menciona espíritos em prisão dos dias de Noé? A pergunta que ninguém está fazendo é esta: será que a descida de Jesus ao abismo não foi apenas uma proclamação genérica de vitória, mas o cumprimento direto e específico da profecia de Enoque sobre o julgamento dos vigilantes? Pense nas implicações. Se Jesus realmente desceu às profundezas onde esses anjos caídos estavam acorrentados desde antes do dilúvio, então sua missão tinha dimensões cósmicas que transcendem completamente a narrativa simplificada da salvação individual. Ele não estava apenas resgatando almas humanas, ele estava confrontando as próprias potestades que haviam iniciado a corrupção da criação, executando uma sentença milenar e estabelecendo sua autoridade sobre todos os reinos da existência. Mas por que isso foi escondido de nós? Por que as conexões óbvias entre os textos canônicos e o livro de Enoque foram sistematicamente ignoradas ou minimizadas? A resposta é tão perturbadora quanto fascinante.
Reconhecer essa dimensão da missão de Cristo significa admitir que existe uma história muito mais antiga e complexa sobre a batalha entre o bem e o mal. Uma guerra cósmica que começou antes da criação da humanidade e que envolve hierarquias angelicais, rebelião cósmica e julgamento divino em escalas que desafiam nossa compreensão limitada. Significa aceitar que a Bíblia que você conhece é apenas parte de uma narrativa maior e que os guardiões da ortodoxia teológica têm suas razões para manter você focado apenas na versão simplificada da história. Neste momento, você está na encruzilhada. Pode escolher permanecer confortável com as explicações convencionais que lhe foram oferecidas desde a infância, ou pode ter a coragem de seguir as evidências onde quer que elas levem, mesmo que isso signifique questionar tudo que você pensava saber sobre a natureza da redenção, o alcance da autoridade de Cristo e o verdadeiro escopo da batalha espiritual que permeia nossa realidade. Os próximos minutos vão revelar conexões que foram deliberadamente obscurecidas, profecias que se encaixam perfeitamente com eventos bíblicos e uma compreensão da missão de Jesus que é simultaneamente mais aterrorizante e mais gloriosa do que qualquer sermão dominical jamais ousou sugerir. A verdade estava lá o tempo todo, esperando por aqueles com olhos para ver. Os vigilantes, anjos ou demônios. Antes do dilúvio, antes das pirâmides, antes de qualquer civilização que a história oficial reconheça, algo aconteceu que mudaria o destino da humanidade para sempre. O livro de Enoque revela um evento tão perturbador que gerações de líderes religiosos preferiram enterrá-lo nas sombras do esquecimento. 200 anjos, seres celestiais de poder inimaginável, tomaram uma decisão que desafiaria a própria ordem da criação. Eles olharam para as filhas dos homens, viram sua beleza e fizeram um pacto terrível no Monte Hermon, um juramento de descer à terra, abandonar sua natureza angelical e tomar mulheres humanas como esposas. Esses não eram demônios comuns. Não eram espíritos malignos sem origem, eram vigilantes, anjos de alta hierarquia designados para observar a humanidade, e sua traição foi tão monumental que abalou os próprios fundamentos do cosmos. Os nomes desses líderes rebeldes foram preservados em Enoque como um testemunho eterno de sua infâmia. Semiasa, o líder do pacto, Azazel, o que ensinou os segredos da guerra e da vaidade, Amazaraque, mestre das artes ocultas e feitiçarias. Cada um desses 200 anjos trouxe conhecimentos proibidos que a humanidade não estava preparada para receber. Eles ensinaram os homens a forjar espadas e criar armas de destruição em massa. Revelaram às mulheres os segredos da cosmética, das joias e da sedução. Transmitiram conhecimentos de astrologia, magia, encantamentos e como manipular as forças da natureza. Mas o crime mais hediondo não foi o compartilhamento de conhecimento proibido. Foi a corrupção genética que resultou de sua união antinatural com mulheres humanas, produzindo uma raça híbrida que a Bíblia chama de Nefilim, os gigantes que dominaram a terra com violência e depravação sem precedentes. Imagine o horror daquele mundo antediluviano. Criaturas híbridas de proporções gigantescas, possuindo força sobre-humana e conhecimento angelical, mas corrompidas pela natureza caída de seus pais rebeldes. Gênesis, capítulo 6, nos dá apenas um vislumbre desse pesadelo. Havia gigantes na terra naqueles dias, e também depois, quando os filhos de Deus se uniram às filhas dos homens. A palavra hebraica, Nefilim, literalmente significa os caídos, ou aqueles que fazem outros caírem. Eles não eram apenas grandes em estatura. Eram predadores que consumiam os recursos da humanidade, que se voltaram para o canibalismo quando a comida normal não era suficiente, que encheram a terra de violência a ponto de Deus declarar que se arrependeu de ter criado o homem.
Este era o mundo que os vigilantes criaram, uma abominação tão completa que apenas um dilúvio global poderia purificar o planeta. Mas aqui está o que as igrejas não querem discutir abertamente. O que aconteceu com esses vigilantes após sua rebelião? Enoque descreve em detalhes perturbadores como esses anjos caídos foram capturados, acorrentados e lançados em um abismo de escuridão eterna. Não foi uma simples morte ou aniquilação. Foi um aprisionamento consciente em uma dimensão de tormento, onde aguardariam em agonia até o dia do julgamento final. O próprio Enoque foi enviado como mensageiro para informá-los de sua sentença irrevogável. Ele desceu a lugares terríveis, viu vales profundos cheios de fogo, testemunhou os vigilantes acorrentados em cavernas de escuridão absoluta, suplicando por misericórdia que jamais viria. E a profecia que Enoque recebeu foi clara. Eles permaneceriam nessa prisão até que o Rei da Glória viesse executar a sentença final. Agora preste atenção nesta conexão crucial que a teologia mainstream ignora deliberadamente. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, declara: Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. A palavra grega traduzida como inferno aqui não é Guerrena nem Hades, é Tártaro, um termo usado apenas uma vez em toda a Bíblia, referindo-se especificamente ao abismo mais profundo de confinamento espiritual. E Judas, versículo 6, confirma: E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. Esses versículos não estão falando de demônios genéricos. Estão descrevendo precisamente o destino dos vigilantes, conforme profetizado em Enoque. A grande questão que emerge é esta: se os vigilantes estão aprisionados desde antes do dilúvio, acorrentados em trevas até o grande dia do julgamento, quem são os demônios que vemos operando no mundo hoje? A resposta, de acordo com o livro de Enoque, é ainda mais perturbadora. Quando os Nefilim, a prole híbrida dos vigilantes, foram mortos no dilúvio, seus espíritos não tiveram para onde ir. Eles não eram nem plenamente angelicais, nem plenamente humanos. Esses espíritos desencarnados tornaram-se os demônios errantes que assolam a humanidade, eternamente famintos, perpetuamente inquietos, procurando corpos para possuir. Enquanto isso, seus pais angelicais, os verdadeiros arquitetos da corrupção antediluviana, permaneceram acorrentados no Tártaro, conscientes de sua condenação iminente, aguardando o dia em que aquele que Enoque chamou de o Rei viria para selar seu destino eternamente. E é exatamente aqui que a história se torna explosiva. Se Enoque profetizou que os vigilantes aguardariam em prisões de trevas até que um rei viesse executar o julgamento, e se Pedro nos diz que Jesus foi pregar aos espíritos em prisão que desobedeceram nos dias de Noé, então não estamos falando de coincidência teológica, estamos falando do cumprimento direto de uma profecia milenar. A descida de Jesus ao abismo não foi um evento marginal ou simbólico. Foi um momento cósmico em que o Filho de Deus, investido de toda a autoridade celestial e terrestre, desceu às profundezas onde os vigilantes haviam esperado em agonia por milênios, não para oferecer salvação, mas para proclamar sua condenação irrevogável e estabelecer sua supremacia absoluta sobre todas as potestades rebeldes. As peças começam a se encaixar de uma forma que a teologia convencional jamais ousou admitir. A profecia esquecida de Enoque não era um profeta comum. Ele foi o 7º patriarca desde Adão, um homem que alcançou tal comunhão com o divino que Deus simplesmente o levou sem experimentar a morte. Andou Enoque com Deus e não era mais visto, porque Deus para si o tomou.
Essas palavras em Gênesis capítulo 5, versículo 24, mal arranham a superfície do que realmente aconteceu. O livro de Enoque revela que ele foi transportado através dos céus, guiado por arcanjos, testemunhou os segredos do universo, viu o trono de Deus e recebeu revelações sobre o passado, presente e futuro que fariam qualquer outro profeta bíblico parecer limitado em comparação. E entre todas as visões apocalípticas que Enoque recebeu, uma se destaca com uma clareza profética assustadora: a sentença dos vigilantes e a vinda de um rei que executaria o julgamento final sobre eles. Quando os vigilantes foram acorrentados e lançados no abismo após sua rebelião, eles imploraram a Enoque que intercedesse por eles junto a Deus. Imagine a cena. Anjos poderosos que um dia brilhavam com glória celestial, agora acorrentados em trevas, rogando a um humano que pleiteasse sua causa diante do trono divino. Enoque levou a petição deles, mas a resposta que recebeu foi categórica e aterrorizante. Em Enoque, capítulo 12 a 16, a mensagem divina é clara: não haveria perdão, não haveria segunda chance, não haveria escape. Eles permaneceriam acorrentados por 10.000 gerações, até o grande dia do julgamento. Mas a profecia não parava aí. Ela especificava que chegaria um momento quando um rei da glória desceria, e naquele dia a sentença seria finalizada eternamente. O que torna essa profecia absolutamente extraordinária é sua especificidade. Enoque não falou vagamente sobre um julgamento futuro distante. Ele descreveu os próprios vigilantes sendo informados de que veriam este rei, que saberiam de sua vinda, que testemunhariam o cumprimento de sua condenação. No capítulo 21 de Enoque, o profeta descreve sendo levado a um lugar terrível, onde viu 7 estrelas acorrentadas, uma referência simbólica aos líderes dos vigilantes. O anjo Uriel explicou a Enoque: estes são aqueles que transgrediram os mandamentos do Senhor desde o princípio de sua criação e deixaram sua própria habitação, e eles estarão aqui até que 10.000 idades sejam consumadas. A matemática profética aqui não é arbitrária. Aponta para um momento específico na história quando a sentença seria executada por aquele com autoridade para fazê-lo. Agora conecte isso com algo que Jesus disse e que a maioria dos cristãos nunca para analisar profundamente. Em Mateus capítulo 28, versículo 18, após sua ressurreição, Cristo declara: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Não parte da autoridade, não alguma autoridade, toda a autoridade. Isso inclui autoridade sobre os reinos angelicais, sobre as potestades celestiais, sobre os principados e sobre aqueles que se rebelaram e foram lançados no abismo. E quando Paulo escreve em Filipenses capítulo 2, versículos 10 e 11, ele confirma: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Debaixo da terra não é uma expressão poética ou metafórica. É uma referência direta aos reinos inferiores, aos abismos onde os vigilantes foram aprisionados. A profecia de Enoque sobre a vinda de um rei começa a fazer um sentido devastador quando você percebe que Pedro, que andou com Jesus, que testemunhou sua transfiguração e ressurreição, escolheu palavras extraordinariamente específicas ao descrever o que Cristo fez nos 3 dias, entre sua morte e ressurreição. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 19. Não diz que Jesus foi pregar aos mortos em geral ou aos justos do Antigo Testamento esperando libertação. O texto grego é preciso. Ele foi aos espíritos em prisão, em philake pneumassim, que foram desobedientes, apeitesa simpote, especificamente quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé.
Pedro está apontando para um grupo específico de entidades espirituais, aprisionadas desde um período histórico específico, por um pecado específico. Isso não é coincidência, é cumprimento profético. Pense na magnitude do que estamos descobrindo. Enoque, aproximadamente 3.000 anos antes de Cristo, profetizou que os vigilantes, aprisionados, veriam um rei que viria executar a sentença final. Esse mesmo Enoque foi citado pelo próprio Judas no Novo Testamento, versículos 14 e 15, onde ele escreve: Enoque, o sétimo desde Adão, profetizou sobre estes, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos. Judas está validando Enoque como profeta legítimo, confirmando que suas visões sobre julgamento divino eram autênticas. E se suas profecias sobre o julgamento final dos vigilantes eram autênticas, então a descida de Jesus ao abismo não pode ser interpretada como um evento periférico ou simbólico. Foi o cumprimento literal de uma sentença profética pronunciada milênios antes. Há outra camada dessa profecia que raramente é explorada e que torna tudo ainda mais fascinante. Enoque não apenas profetizou sobre o julgamento dos vigilantes, mas também sobre a libertação da humanidade da influência corrupta deles. Sua visão incluía a purificação da terra, a remoção da opressão espiritual causada pelos anjos caídos e o estabelecimento de um reino de justiça. Quando Jesus desceu ao abismo e confrontou os vigilantes, não estava apenas cumprindo uma sentença judicial antiga. Estava cortando pela raiz a fonte primordial da corrupção espiritual que havia infectado a criação. Estava declarando a todos os poderes das trevas, tanto os aprisionados quanto os ainda operantes, que sua autoridade era suprema, seu julgamento era final, e seu reino seria estabelecido sobre todas as coisas, visíveis e invisíveis. A profecia de Enoque não era apenas sobre punição, era sobre restauração cósmica através da manifestação do Rei Prometido. E Jesus cumpriu essa profecia de uma forma que transcende completamente qualquer interpretação teológica superficial que tenta domesticar a magnitude do que realmente aconteceu naqueles 3 dias entre a cruz e o túmulo vazio. A descida proibida, o que Jesus fez no abismo. O momento mais misterioso e menos compreendido de toda a narrativa cristã não é a crucificação, não é a ressurreição, é o que aconteceu entre esses 2 eventos. Durante 3 dias e 3 noites, enquanto o corpo de Jesus repousava no túmulo de José de Arimateia, algo de magnitude cósmica estava ocorrendo nas profundezas espirituais da existência. O próprio Jesus profetizou sobre isso em Mateus capítulo 12, versículo 40, comparando sua jornada à de Jonas. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Coração da terra, não a superfície, não o sepulcro, mas as profundezas, o núcleo, o abismo onde os vigilantes aguardavam em agonia milenar. E foi para lá que Jesus desceu, não como vítima, mas como conquistador, não como suplicante, mas como juiz supremo, revestido de toda a autoridade celestial e terrestre. Imagine a cena nas dimensões do Tártaro naquele momento. Por incontáveis gerações, os vigilantes haviam permanecido acorrentados na escuridão absoluta, atormentados pela consciência de sua rebelião, sabendo que um dia enfrentariam o julgamento final. Eles haviam corrompido a criação, gerado abominações, enchido a terra de violência e conhecimento proibido. Agora, nas trevas de sua prisão eterna, algo começou a acontecer. Uma luz começou a penetrar as camadas de escuridão que os envolviam há milênios. Não era uma luz comum, era a presença do próprio Logos, a palavra que estava com Deus e que era Deus desde o princípio.
E esses anjos caídos, que haviam desafiado a ordem divina, que pensaram poder estabelecer seu próprio reino na terra, agora se viam face a face com aquele que Enoque havia profetizado, o Rei da Glória, que vinha executar a sentença. A natureza da pregação de Jesus aos espíritos em prisão tem sido mal interpretada por séculos. Teólogos bem-intencionados sugeriram que ele foi oferecer uma segunda chance de salvação, uma oportunidade final de redenção. Mas essa interpretação ignora completamente o contexto e a natureza da sentença divina sobre os vigilantes. Quando Enoque intercedeu por eles, a resposta de Deus foi inequívoca. Não haveria perdão, não haveria misericórdia, não haveria escape. A palavra grega em 1 Pedro, que é traduzida como pregar, é ekerusen, que significa proclamar, anunciar, declarar oficialmente. Não é evangelizar ou oferecer salvação. É a proclamação de um arauto real, a declaração de uma sentença judicial. Jesus desceu ao Tártaro não para evangelizar, mas para oficializar a condenação irrevogável daqueles que haviam iniciado a corrupção da criação. Mas havia algo ainda mais profundo acontecendo nessa descida. Paulo nos dá uma pista crucial em Colossenses capítulo 2, versículos 14 e 15, onde ele descreve a cruz como o momento em que Cristo despojou os principados e potestades e deles triunfou em público. O verbo grego apekdizamenos significa despir completamente, despojar de toda autoridade e poder. E então Paulo adiciona que ele os expôs publicamente ao desprezo, triunfando deles na cruz. A cruz foi o golpe fatal, mas a descida ao abismo foi a proclamação pública da vitória. Imagine os vigilantes, que por milênios mantiveram alguma ilusão de que sua rebelião tinha significado, de que sua tentativa de corromper a linhagem messiânica havia falhado, mas não tinha sido totalmente derrotada. Agora, vendo diante deles o próprio Messias, que eles tentaram impedir, agora glorificado e revestido de autoridade absoluta. O que torna esse encontro ainda mais devastador para os vigilantes é a realização de que sua rebelião não apenas falhou, mas, na verdade, serviu ao propósito redentor de Deus de uma forma que eles jamais poderiam ter imaginado. Eles tentaram corromper a linhagem que levaria ao Messias, gerando os Nefilim para poluir geneticamente a humanidade. Mas Deus preservou Noé, perfeito em suas gerações, e através do dilúvio purificou a terra. Eles encheram o mundo de violência e conhecimento proibido, pensando que poderiam tornar a humanidade irredimivelmente corrupta. Mas Deus usou até mesmo essa corrupção para demonstrar a profundidade de seu amor redentor, enviando seu Filho não para um mundo de pessoas perfeitas, mas para um mundo ainda infectado pelas consequências da rebelião angelical. E agora, Jesus estava diante deles, a prova viva de que todo o esquema deles havia sido subvertido para a glória de Deus. A proclamação de Jesus no abismo não foi apenas sobre o passado e o presente, foi sobre o futuro. Ele estava declarando que o julgamento final, embora ainda futuro do ponto de vista temporal, estava agora selado e garantido. Apocalipse capítulo 20 nos dá um vislumbre desse julgamento final, quando o abismo é aberto e seus habitantes são lançados no lago de fogo. Mas aquele momento futuro foi garantido pela descida de Cristo. Ele estava dizendo aos vigilantes: vocês sabem quem eu sou agora. Vocês veem que Enoque estava certo. Vocês testemunham que toda autoridade me foi dada, e quando o tempo se cumprir, quando este mundo passar e o novo nascer, vocês enfrentarão o julgamento final sem esperança de escape ou misericórdia. Foi uma proclamação de vitória absoluta, uma demonstração de soberania divina que ecoou através de todas as dimensões espirituais. E aqui está algo que raramente é considerado, mas que é absolutamente crucial:
A descida de Jesus ao abismo não afetou apenas os vigilantes aprisionados. Todos os poderes das trevas que ainda operavam no mundo, todos os demônios descendentes dos Néfilim, todos os principados e potestades que ainda mantinham influência sobre reinos terrestres, todos eles sentiram o tremor cósmico daquele momento. Quando Jesus emergiu do abismo e ressuscitou dos mortos, não foi apenas a morte física que foi derrotada. Foi todo o sistema de rebelião cósmica que havia começado com os vigilantes, toda a hierarquia de trevas que havia se estabelecido desde a fundação do mundo. Paulo confirma isso em Efésios capítulo 4, versículos 8 a 10, citando o Salmo 68. Subindo ao alto, levou cativo o cativeiro. Uma referência direta à vitória sobre as forças espirituais que haviam mantido a humanidade em cativeiro espiritual desde os dias de Noé. A descida ao abismo foi o momento em que Jesus estabeleceu sua autoridade não apenas sobre céu e terra, mas sobre todas as dimensões da existência, visíveis e invisíveis, presentes e futuras, e selou o destino eterno daqueles que ousaram desafiar a ordem divina no princípio dos tempos. Revelações bíblicas ocultas. A Bíblia está repleta de passagens enigmáticas que deixam os teólogos perplexos, versículos que parecem não se encaixar perfeitamente em nenhuma estrutura teológica convencional. Mas quando você coloca as lentes de Enoque e compreende a narrativa dos vigilantes, esses versículos obscuros de repente explodem com significado e clareza. É como se um código secreto tivesse sido decifrado, revelando camadas de verdade que estavam escondidas à vista de todos. Judas, versículo 6, é um desses textos que sempre intrigou os estudiosos. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até ao juízo daquele grande dia. A maioria dos pregadores menciona isso rapidamente e segue adiante, sem realmente explorar as implicações devastadoras dessa declaração. Mas agora você entende. Judas não está falando metaforicamente, ele está descrevendo literalmente o destino dos vigilantes, conforme profetizado em Enoque. E note algo extraordinário que Judas faz logo em seguida, nos versículos 14 e 15. Ele cita diretamente o livro de Enoque, algo que nenhum outro escritor do Novo Testamento faz de forma tão explícita. Enoque, o sétimo desde Adão, profetizou sobre estes, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos para fazer juízo contra todos e condenar todos os ímpios. Judas está validando Enoque como escritura profética autêntica, confirmando que as visões sobre os vigilantes e seu julgamento são verdadeiras e relevantes para a compreensão do plano redentor. Isso não é um detalhe menor, é uma bomba teológica. Se Judas, sob inspiração do Espírito Santo, considera Enoque uma fonte confiável de revelação profética, então, por que as igrejas modernas ignoram completamente essa conexão? Por que a história dos vigilantes é tratada como mitologia apócrifa, quando está claramente integrada no próprio tecido do Novo Testamento? 2 Pedro, capítulo 2. Nos oferece outra peça crucial desse quebra-cabeça cósmico. No versículo 4, Pedro escreve: Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. A palavra traduzida como inferno aqui é tártaro, um termo usado apenas esta vez em toda a Bíblia. Não é Gehenna, o vale onde o lixo queimava fora de Jerusalém. Não é Hades, o lugar genérico dos mortos. É Tártaro, o abismo mais profundo, o lugar de confinamento dos vigilantes especificamente. E Pedro conecta isso imediatamente no versículo 5 com os dias de Noé. E não perdoou ao mundo antigo,
mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. A sequência não é acidental. Anjos caídos no Tártaro, depois o dilúvio nos dias de Noé. Pedro está desenhando uma linha direta entre a rebelião dos vigilantes e a destruição do mundo antediluviano. Agora vamos para uma das passagens mais misteriosas e mal compreendidas de toda a Bíblia. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 3. Paulo está repreendendo os crentes de Corinto por levarem disputas uns contra os outros aos tribunais seculares. E ele faz uma declaração chocante: não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Julgar os anjos? Como isso é possível? Porque Paulo está dizendo que seres humanos redimidos terão autoridade para julgar entidades angelicais. A resposta só faz sentido quando você entende a narrativa dos vigilantes. Esses anjos caídos que corromperam a humanidade, que tentaram destruir a linhagem messiânica, que encheram a terra de violência, eles serão julgados por aqueles mesmos humanos que eles tentaram corromper. É uma inversão cósmica de papéis, uma demonstração da magnitude da redenção através de Cristo. Os que foram vítimas da corrupção angelical agora, revestidos da autoridade de Cristo, participarão do julgamento final daqueles que causaram sua queda. O Apocalipse de João contém, talvez, as conexões mais dramáticas com a narrativa de Enoque. Conexões que passam despercebidas por aqueles que não conhecem o contexto dos vigilantes. Apocalipse capítulo 9 descreve o soar da 5ª trombeta, quando o abismo é aberto e criaturas terríveis emergem para atormentar a humanidade. Versículos 1 e 2 dizem: E vi uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha. Essa estrela que caiu do céu não é um objeto astronômico. É um ser angelical caído, e o abismo que é aberto é o mesmo Tártaro, onde os vigilantes estão aprisionados. E quem lidera as criaturas que emergem? Versículo 11 nos diz: E tinham sobre si rei, o anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome Abaddon, e em grego Apolion, o destruidor, o anjo do abismo, claramente uma referência aos líderes dos vigilantes. Apocalipse capítulo 20 nos dá a conclusão final dessa saga milenar. Versículos 1 a 3 descrevem um anjo descendo do céu com a chave do abismo e uma grande cadeia prendendo Satanás por 1000 anos. Mas então, versículos 7 a 10, depois dos 1000 anos, Satanás é solto brevemente antes de ser lançado no lago de fogo para sempre. E aqui está o ponto crucial que raramente é conectado. Versículo 10 diz: O diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. Mas o texto grego sugere onde também estão, implicando outros já presentes lá. Quem mais estaria no lago de fogo antes do julgamento final? Os vigilantes, aqueles que foram reservados para este exato momento desde antes do dilúvio, aqueles a quem Jesus proclamou a sentença irrevogável quando desceu ao abismo. O círculo profético se completa, da rebelião inicial ao aprisionamento no Tártaro, à proclamação de Cristo, ao julgamento final no lago de fogo. Mas talvez a conexão mais profunda e menos óbvia esteja em Hebreus capítulo 2. Versículos 14 e 15, onde o autor explica por que Jesus teve que se tornar humano, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. A palavra aniquilasse aqui é katargeo em grego. Significa tornar inoperante, destituir de poder, invalidar completamente. Jesus não apenas derrotou a morte, ele destituiu de poder aquele que tinha o império da morte. E quem iniciou o império da morte sobre a humanidade?
os vigilantes, através de sua corrupção que levou ao dilúvio e à entrada do pecado de forma ampliada no mundo. Quando Jesus desceu ao abismo e proclamou a sentença aos vigilantes, quando ele ressuscitou dos mortos e ascendeu às alturas, ele estava completando o processo de destituir completamente o sistema de morte e corrupção que começou com a rebelião angelical. Cada versículo obscuro, cada passagem enigmática, cada referência misteriosa a anjos caídos e julgamento cósmico, todos eles se encaixam perfeitamente quando você entende que a descida de Cristo ao abismo foi o cumprimento da profecia de Enoque e o momento decisivo na guerra cósmica que começou antes da fundação do mundo, revelando uma dimensão da redenção tão vasta que transcende completamente as explicações simplistas que nos foram oferecidas por gerações. A verdade que muda tudo. Chegamos ao momento final desta jornada, através das sombras da história oculta, e agora você precisa confrontar uma verdade incômoda. A narrativa que lhe foi ensinada sobre a redenção é verdadeira, mas incompleta. A salvação individual através da fé em Cristo é real e poderosa, mas é apenas uma fração de uma história cósmica muito maior que envolve batalhas angelicais, julgamento de potestades rebeldes e a restauração de toda a ordem da criação. Durante séculos, a Igreja simplificou a mensagem para torná-la palatável, focando apenas na salvação pessoal e ignorando as dimensões cósmicas da obra de Cristo. Mas quando você entende que Jesus desceu ao abismo para confrontar os vigilantes, que ele cumpriu profecias milenares de Enoque, que sua autoridade se estende sobre todos os reinos visíveis e invisíveis, sua compreensão de quem ele é e do que ele conquistou se expande de forma explosiva. Não é mais apenas sobre você ir para o céu quando morrer. É sobre a restauração completa de toda a criação que foi corrompida desde os dias de Noé. As implicações dessa revelação para a guerra espiritual são monumentais. A maioria dos cristãos vive com medo de demônios e poderes das trevas, sem perceber que esses são apenas os fragmentos desencarnados dos Nefilim, os restos de uma rebelião que já foi julgada e sentenciada. Os verdadeiros arquitetos daquela rebelião, os vigilantes, estão acorrentados no Tártaro desde antes do dilúvio, e Jesus já proclamou a eles sua condenação irrevogável. Isso significa que quando você enfrenta forças espirituais de maldade, não está enfrentando poderes em pleno vigor, está enfrentando inimigos já derrotados, operando em tempo emprestado, sabendo que seu destino está selado. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 diz: graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo. Sempre. Não às vezes, não quando somos fortes o suficiente. Sempre, porque a vitória já foi conquistada nas profundezas do abismo quando Cristo confrontou as próprias raízes da rebelião cósmica. Mas há uma razão pela qual essa verdade foi suprimida, e você precisa entender isso claramente. Quando você reconhece que o livro de Enoque contém profecias legítimas que se cumpriram em Cristo, quando você vê que Judas e Pedro citam e validam Enoque, você é forçado a reexaminar todo o processo pelo qual o cânon bíblico foi estabelecido. Você começa a fazer perguntas desconfortáveis. Quem decidiu quais livros eram inspirados? Com base em quais critérios? Que outras verdades podem ter sido deixadas de fora por razões políticas ou teológicas? A igreja primitiva conhecia e reverenciava o livro de Enoque. Cópias dele foram encontradas entre os manuscritos do Mar Morto, provando que era amplamente lido no tempo de Jesus. Mas em algum momento, líderes eclesiásticos decidiram que era melhor remover essas narrativas perturbadoras sobre anjos caídos e híbridos gigantes da consciência popular. Por quê? Porque essa verdade dá poder demais aos indivíduos.
torna a realidade espiritual complexa demais para ser controlada por hierarquias religiosas. Pense no que acontece quando você realmente absorve essa verdade. Você percebe que a batalha entre o bem e o mal não é uma metáfora bonita. É uma guerra cósmica literal que começou antes da criação da humanidade, que se intensificou com a rebelião dos vigilantes, que devastou o mundo antediluviano e que continua até hoje nos reinos invisíveis. Você entende que sua existência não é acidental? Que você nasceu em meio a um conflito que transcende o tempo e o espaço, e que cada escolha que você faz tem repercussões em dimensões que você mal pode imaginar. Efésios capítulo 6, versículo 12, de repente ganha uma profundidade aterrorizante. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Paulo não estava sendo dramático, ele estava descrevendo a realidade literal de uma guerra que começou quando os vigilantes desceram do Monte Hermon. E aqui está algo que vai fazer você repensar toda a história humana. Se os vigilantes realmente transmitiram conhecimento proibido à humanidade antes do dilúvio, tecnologias avançadas, magia, manipulação genética, segredos cósmicos, então o que aconteceu com esse conhecimento? Foi completamente apagado pelo dilúvio, ou fragmentos dele sobreviveram através das gerações pós-diluvianas? Gênesis capítulo 6, versículo 4, diz que havia Néfilim naqueles dias e também depois do dilúvio. Números capítulo 13, versículos 32 e 33, descreve os espiões israelitas vendo gigantes na terra de Canaã, filhos de Anak, descendentes dos gigantes. Isso significa que a corrupção genética dos vigilantes de alguma forma ressurgiu após o dilúvio, possivelmente através das esposas dos filhos de Noé. E se as antigas civilizações misteriosas, os construtores das pirâmides de Stonehenge, das linhas de Nazca, tinham acesso a fragmentos desse conhecimento proibido? De repente, a história humana não é mais uma progressão linear do primitivo ao avançado, mas uma narrativa muito mais complexa de conhecimento perdido, civilizações destruídas e segredos deliberadamente ocultados. A descida de Jesus ao abismo, vista através dessa lente ampliada, torna-se o momento mais significativo da história cósmica. Não foi apenas sobre salvar almas humanas individuais, foi sobre quebrar completamente o sistema de corrupção que os vigilantes iniciaram, sobre destituir de autoridade as potestades que haviam reivindicado domínio sobre porções da criação, sobre declarar oficialmente que toda a autoridade agora pertencia ao Filho de Deus. Colossenses capítulo 1, versículos 15 a 20, descreve Cristo como aquele por quem todas as coisas foram criadas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. E através da cruz e da descida ao abismo, ele reconciliou consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Reconciliação não significa que todos serão salvos. Significa que toda a criação será restaurada à ordem divina original, com os rebeldes julgados e os fiéis redimidos. Então, o que você faz com essa verdade, agora que a conhece? Você pode escolher ignorá-la, voltar para a versão simplificada e confortável da fé, que não desafia seu entendimento nem exige que você repense tudo. Ou você pode ter a coragem de seguir as evidências até onde elas levam, de estudar as Escrituras com novos olhos, de reconhecer que o plano de Deus é infinitamente maior e mais complexo do que qualquer teologia sistemática jamais capturou completamente.
A verdade é que Jesus não desceu ao abismo por acaso ou como um detalhe menor de sua jornada redentora. Ele foi lá cumprir uma profecia milenar, confrontar os arquitetos originais da rebelião cósmica e estabelecer sua soberania absoluta sobre todas as dimensões da existência. Essa verdade muda tudo, porque revela que você não é apenas um pecador salvo pela graça, mas um participante em uma guerra cósmica, onde o resultado já foi decidido, onde o rei já proclamou vitória nas profundezas do abismo, e onde você foi chamado não apenas para ser salvo, mas para reinar com ele sobre uma criação restaurada. A questão não é se essa verdade é real. As evidências bíblicas e proféticas são esmagadoras. A questão é se você terá a coragem de abraçar uma fé que é maior, mais perigosa e infinitamente mais gloriosa do que tudo que lhe foi ensinado. Uma fé que reconhece que quando Cristo disse "está consumado" na cruz e depois desceu ao abismo, ele não estava apenas completando sua obra de salvação pessoal, mas estava executando uma sentença cósmica que ecoará através da eternidade, provando que a profecia de Enoque estava certa, que os vigilantes foram julgados, que toda a autoridade pertence ao Rei da Glória e que nada, nem nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra, pode resistir ao seu domínio eterno.